Bom dia para você que tá chegando comigo, amigos da Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Stelma, tô chegando nessa manhã com um mundo de informações para deixar você extremamente bem informado. Então já chega, né, deixando seu like, inscrevendo-se aqui no nosso canal, que você ajuda demais a gente, ajuda muito o nosso crescimento. Falta muito pouco para a gente chegar à marca de 27 mil inscritos, como eu quero chegar a 30 mil inscritos, é uma marca muito significativa, então ajude a gente, que você vai tá dando essa moral, né? Deixa o like, compartilha com seus amigos aí, pra galera conhecer o nosso trabalho, beleza? Vamos falar sobre duas coisas importantes no vídeo de hoje. Wagner Leonardo pode pintar no Bahia por 6,5 milhões de euros. E vou falar também sobre a saída do Fabrício Bruno. O BAP, presidente do Flamengo, ontem abriu o verbo, irmão. Falou o seguinte: ele saiu porque ele quis, ele não queria ficar no Flamengo. Por que ele quis sair? Recebendo em dia, jogando as maiores competições, para jogar o Super Mundial de Clubes, é só grana, é só dinheiro? Eu vou te explicar tudo nesse vídeo, então antes de sair, deixa o like, inscreva-se e vamos para a vinheta aqui no nosso canal. Meus amigos, olha só, vamos começar falando sobre o Wagner Leonardo. Quem é o Wagner Leonardo? Wagner Leonardo tem 25 anos, Wagner Leonardo Calvelo de Souza, nascido em 99, portanto tem 25 anos, 1,86 m, defensor, né? Ele é canhoto. Ele está no Vitória desde julho, né, de 24, onde ele renovou o contrato e tem contrato até 31 de dezembro de 2028. Tá? A última renovação dele foi agora no meio do ano. Ele que está valendo, segundo o Transfermarkt, a marca de 2 milhões de euros. Por onde passou o Wagner Leonardo? Ele começou na base do Santos, aí foi emprestado para vários clubes, dentre eles o Náutico, o Fortaleza, o Cruzeiro, aí depois ele encerrou o contrato dele aí com o Santos e foi a custo zero para o Portimonense de Portugal, né? Aí veio por empréstimo ao Vitória e voltou ao Portimonense, depois voltou para o Vitória novamente, aí de forma definitiva, né? A quantia paga foi 377 mil euros que foi pago aí pela equipe do Vitória para ter o atleta de forma definitiva. A grande questão, meus amigos, é que ontem surgiu uma informação, já deixar bem claro aqui, eu não sou jornalista de apurar apurações, mas a gente, de alguma forma, a gente precisa analisar tudo aquilo que vem sendo falado no mercado de transferências. A gente está falando muito aqui sobre o Bahia, falamos também sobre o Flamengo, teremos vídeos sobre o Vitória e sobre o Fortaleza, é normal aqui no nosso canal. Então vou falar hoje sobre o Wagner Leonardo e também quero explanar uma situação muito importante sobre o Fabrício Bruno, tá? E a conduta dos jogadores que cobram muito dos clubes, mas quando o bicho pega, né, eles também deixam a desejar na parte da ética e também na parte profissional. Sobre o Wagner Leonardo, ele é um jogador do Vitória, muito evidenciado, ele se tornou uma liderança ali no Vitória, e ele ficou evidenciado no passado por ele, em uma partida, ter colocado a camisa de uma torcida organizada do rubro-negro e foi pro meio do torcedor. Muito legal, muito maneiro, o vídeo viralizou, ele deu algumas entrevistas, e o que Vitória fez? Cara, esse cara, ele tem todo o tipo de ídolo. Ficar aqui muito tempo, tem 25 anos, é jovem, então ele pode ser um grande ídolo aqui do Vitória. Vamos renovar o contrato dele, porque a multa rescisória dele é muito pequena. Naquele momento a multa rescisória era 5 milhões. E aí o que o Vitória fez, né? Aumentou a multa para 350 milhões de reais do Wagner Leonardo e deu também uma valorização salarial para o jogador. A grande questão, e aí mais uma vez eu falo, eu não tenho nenhuma informação sobre se é verídico ou não. Como eu disse, eu não sou um cara que apura apurações, né, para saber se, não, eu confirmo essa apuração, não, essa apuração não procede. Não, eu comento as informações que saem na mídia e também trago as minhas próprias informações. E saiu aí saiu ontem, né, o interesse e a possível proposta feita pelo Tricolor Baiano para contar com o Wagner Leonardo. Eu te pergunto, vale a pena? Não vale a pena? É um risco calculado ou é um alto risco? A grande questão, meus amigos, que o Wagner Leonardo, ele está muito apegado à imagem de uma liderança e um jogador aí do Vitória. E se não bastasse isso, né, ele está valendo hoje a proposta de 40 milhões, que valeria hoje quase aí, vamos botar 6 a quase 7 milhões de euros, melhor dizendo. Milhões de euros. Vale a pena você pagar no Wagner Leonardo, com todo o respeito ao jogador, né? Com todo o respeito à história dele, que mesmo que não seja uma história grandiosa, vale a pena você correr o risco de pagar 7 milhões de euros?
Eu concordo, e ontem na live eu até discordei do Clóvis quando ele falou que o Wagner é pior que o Canu. Não, não é. Também não vamos ser, né, exagerados. Ele é um bom zagueiro. Eu acho que ele chegaria, pelos zagueiros que o Bahia tem no elenco, ele chegaria para ser titular. Essa é por realidade, fazer uma dupla ali com o Gabriel Xavier, até porque ele é canhoto, e eu acho que muito por isso que, se for verdade, for verídico, efetivamente, esse interesse do Bahia no Wagner Leonardo é porque provavelmente alguém viu nele a possibilidade de ser uma excelente dupla com o Gabriel Xavier, um zagueiro que é canhoto, jovem, enfim, rápido também. Agora a grande questão é a seguinte: vale a pena esse risco todo de quase 7 milhões de euros, mais de 40 milhões de reais no Wagner Leonardo? Por que eu tô falando isso? Não só o torcedor do Bahia, mas o torcedor no geral, nessas situações, ele vai ficar muito exposto. Ele vai ficar muito exposto dos dois lados. Ele vai ficar exposto com a torcida do Vitória, porque ele já deixou muito claro o carinho que tem pela torcida do Vitória, e que se saísse do Vitória, ele ia sair pela porta da frente. Nenhum jogador que sai do Vitória e vai pro Bahia sai pela porta da frente. Eu não lembro de outro jogador que fez esse movimento que tenha dado muito certo. Provavelmente deve ter acontecido. Vocês vão deixar até no comentário. Um cara que saiu de um clube, foi pro outro, deu muito certo, se tornou ídolo. Mas a tendência é que dê muito errado. Por quê? O clube que você tá saindo, que no caso é o Vitória, a torcida vai te odiar para sempre. Você vai ser um traidor mortal para esses torcedores. E o clube que você tá chegando, que no caso é o Tricolor Baiano, qualquer erro que você cometer, você vai ser cobrado de uma maneira que nenhum outro jogador ele vai ser cobrado. A desconfiança nesse tipo de atleta, ele é totalmente triplicada. E é tido o seguinte: cara, se ele falou isso do Vitória, se ele renovou o contrato, se ele estava no meio da torcida, se ele colocou a camisa da torcida organizada dos caras e agora ele está aqui no Bahia, a gente pode confiar nesse cara? A gente pode confiar no comprometimento e no amor que esse cara vai ter pelo clube? Então vai ser esse tipo aí de desconfiança que vai parar no Wagner Leonardo, caso ele efetivamente vista a camisa do Bahia. A grande questão, meus amigos, é que o futebol, ele resolve guerras, resolve problemas. Se ele chegar no Bahia e se transformar num grande ídolo, efetivamente a torcida vai esquecer tudo o que aconteceu no passado. Mas se ele chegar e as coisas não derem certo, se ele tivesse no Bahia no passado, vamos supor que 2025 fosse 24, e tudo que aconteceu, principalmente no segundo turno, fosse um dos zagueiros do Wagner Leonardo, com certeza a paciência que o torcedor teve com o próprio Canu e com o Gabriel Xavier não iria ter com o Wagner. Agora, pode dar muito certo? Pode dar muito certo. Mas o risco de dar errado é muito grande. E quando você investe esse valor, quase 7 milhões de euros em um zagueiro que, na minha opinião, é apenas um bom zagueiro, você corre um sério risco de rasgar dinheiro. Porque, como eu disse anteriormente, a torcida não vai perdoar erros desse atleta. A carreira dele, a passagem dele pelo grande rival do clube anterior tem que ser perfeita. Qualquer deslize pode ser fatal. Eu acho que o Grupo City tem um scout muito qualificado para poder ir na mesmice de sempre e sempre olhando para a grama do vizinho. Eu costumo falar que o Grupo City tem times praticamente em todo o mundo, tem olheiros em todo o mundo. Não seria necessário você olhar para o Wagner Leonardo e pagar quase 7 milhões de euros para ele. Com esse valor, aqui mesmo no mercado sul-americano, você consegue boas valências, jogadores jovens e qualificados e que joguem também de perna esquerda e que estariam dispostos, né, a dar esse passo grande que é sair de um clube menor, que é de um clube de menor expressão, para poder fazer sua carreira num clube de massa como é o Bahia. Repito, eu acho ele um bom zagueiro, eu acho que é melhor do que, só não é melhor que o Gabriel Xavier, mas é melhor do que o Canu, do que o David Duarte, mas só que ele não chega para mudar o Bahia de patamar, assim como não chegou os outros reforços. Ele chega para formar uma zaga que teoricamente vai ser uma zaga jovem, mais forte do que foi ano passado, sendo que pelo valor que vai ser investido, que pode ser investido, não sei a veracidade dos fatos, mas colocando na balança o risco disso dar muito errado e você rasgar dinheiro, eu não faria esse movimento. E se eu fosse o Wagner Leonardo, eu também não faria esse movimento, porque é um risco muito grande da carreira dele, que está numa crescente, né?
ela ir numa decrescente enorme e ele vai fechar uma porta. Isso é fato. Ele pode ser o ídolo que for, ele pode ser o cara mais amado lá do Vitória, mas se esse movimento acontecer lá no Barradão, ele não pisa nunca mais. Vou falar de outro zagueiro rapidamente, vou falar sobre o Fabrício Bruno, meus amigos, porque o BAP, e olha só, hein, o BAP é o típico presidente, é muito alinhado com o que pensava em atitudes referentes ao Eurico Miranda, aqueles presidentes lá de antigamente. Ontem foi a festa, né, de estreia e de inauguração do Campeonato Carioca, né, de 2025, né, e o BAP se fez presente representando o Flamengo e evidentemente foi perguntado sobre a saída do Fabrício Bruno. Ele respondeu o seguinte: não tínhamos saída, o jogador não queria ficar no Flamengo. Ora, jogadores de futebol que cobram profissionalismo de clube, que cobram salários em dia, mas que na primeira oportunidade de uma proposta um pouco melhor, uma proposta onde teoricamente prometeram para ele ser titular absoluto, ele joga fora todo esse profissionalismo, toda essa ética, começa a fazer cara feia, começa a transformar o ambiente em um ambiente pesado para forçar uma saída, e foi isso que o Fabrício Bruno fez. E o que o Fabrício Bruno fez para mim só mostra que ele tem personalidade fraca e não acredita no próprio futebol, porque o Fabrício, 80% da estadia dele no Flamengo foi como titular. Foi o Flamengo que levou ele a uma seleção brasileira. Ele jogou 2 jogos muito bem com a seleção, contra a Espanha e contra a Inglaterra. Mas chegou o Léo Ortiz, que se encaixou muito bem com o Léo Pereira, transformando uma zaga do Flamengo, né, elevando ali o patamar da zaga rubro-negra, porque o Léo Ortiz, além de ser um bom zagueiro, ele tem um bom passe, sai jogando como poucos, essa é a pura verdade. E aí, o Fabrício Bruno, ao invés de brigar, ao invés de acreditar no seu potencial, acreditar no seu futebol, fez bico e falou: não quero mais ficar aqui, porque chegou uma proposta de um Cruzeiro que está fazendo um movimento muito legal, mas também muito arriscado, cheio de protagonistas, e particularmente nem nos galácticos do Real Madrid eu vi isso dar certo. Eu desejo boa sorte para o Fabrício Bruno, mas isso mostra que o jogador só cobra comprometimento e profissionalismo quando não mexe com o bolso dele. E o que o Fabrício Bruno fez em forçar a saída ali do Flamengo, se apresentando de cara feia, treinando de cara feia, só mostra que ele mesmo não acreditava no seu próprio potencial. Antes de sair, deixa o like, inscreva-se que você ajuda demais a gente, ajuda demais o nosso crescimento. Eu sou o Jonas Stelman, essa é a Gol TV, um forte abraço para você. Valeu!